Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, livro do pregador, capítulo 7. Eclesiastes, logo depois de Salmo, de Provérbios, Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes, capítulo 7, e eu vou ler o versículo 14, que diz assim: todos acharam? O versículo 14 do capítulo 7 de Eclesiastes diz o seguinte: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado por este momento. Estamos na Tua presença, ó Pai, com a incumbência de trazer a Tua palavra. E nós confiamos no Teu poder, na sabedoria do Teu Espírito, para que possa, ó Deus, nos inspirar, para que aquilo que sair da minha boca não seja simplesmente palavra minha, mas seja palavra Tua, e que faça, Senhor Deus, bem, que faça, Senhor Deus, bem aos corações que a ouvirem. Pai Santo, fique conosco nesta noite, abençoa todos os que estão nos ouvindo, participando conosco deste culto, tanto aqui como em suas casas, que Tu possas abençoá-los, que Tu possas, Senhor Deus, fazer com que entendam a palavra que havemos de falar nesta noite. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu acredito que todos os que estão aqui já não é pela primeira vez, já vieram outras vezes, né? Mas, irmãos, eu fiquei na incumbência de trazer a palavra nesta noite. Como foi dito, o pastor Natanael, ele está de férias e ele deixou-nos para que trouxéssemos a palavra de Deus nos cultos. Então, como os irmãos observaram, na quarta-feira o irmão Santiago esteve aqui falando da palavra de Deus, na EBD o irmão José Maria, e ficou sob a minha responsabilidade para trazer a palavra nesta noite. Como os irmãos sabem, eu não sou pregador, eu não sou teólogo, mas a gente conhece a palavra de Deus e a gente conhece a Jesus como nosso Salvador. Então, todo aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, ele tem um testemunho para falar das bênçãos que o Senhor tem feito na vida, e nós temos condições de falar da sua palavra dentro daquilo que nós sabemos e entendemos. Nós lemos aqui Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, e se nós voltarmos um pouquinho, do versículo 9 até o 14, nós vamos encontrar aqui 6 conselhos e 6 razões. Então, o primeiro conselho é: não te apresses no teu espírito a irar-te. O segundo conselho: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. O terceiro conselho fala que tão boa é a sabedoria como a herança. O quarto conselho fala porque a sabedoria deve ser sombra, serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. A quinta: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? E o sexto conselho foi este versículo que nós lemos: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Eu tive buscando
outras traduções a respeito deste versículo, e no Novo Testamento, da linguagem de hoje, nós encontramos, aliás, não no Novo Testamento, mas na Bíblia da linguagem de hoje, Eclesiastes 7,14, nós encontramos assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disto: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Na nova versão transformadora, o mesmo versículo diz o seguinte: desfrute da prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Na Bíblia judaica nós encontramos o seguinte: quando as coisas forem bem, divirta-se, mas quando forem mal, considera que Deus fez uma coisa e outra, para que as pessoas não saibam nada sobre o seu futuro. Existem alguns encantadores, algumas pessoas que quer determinar o futuro da pessoa. Existe uma determinação para o futuro, sim, na Bíblia, que é aquele que aceita Jesus como seu Salvador, já está determinado que tenha vida eterna. E também está determinado que aquele que não aceita a Jesus como seu Salvador não tem a vida eterna. Então tem essas duas posições que a Bíblia fala. Fora disso, não podemos determinar na nossa vida quando será o nosso fim, de que maneira nós vamos morrer, como será. Então as pessoas que procuram dar esse diagnóstico, falando que tem certeza do que vai acontecer, isso é mentira. Fora da Bíblia não é mentira. Então a Bíblia é que nos garante como devemos viver e garante o nosso futuro, se nós vivermos na presença de Deus. Nós fomos em outra tradução que diz assim: em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflita: Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha poder de desvendar o seu futuro. E por último, eu achei uma outra tradução que diz assim: goza dos bens no dia bom e precaver o mau dia. Precaver, fique atento, porque o mau dia vai chegar, porque Deus assim como fez este, assim também fez aquele, sem que o homem ache contra ela justificadas queixas. Então, meus irmãos, nós demos a esta mensagem o título de prosperidade e adversidade. Não há nenhum ser humano que tenha prosperidade sem passar pelo caminho da adversidade. Não existe ninguém. Nenhum de nós aqui temos alguma coisa que só foi coisas boas, não tivemos doença, não tivemos problemas, ninguém aqui aconteceu isso. Todos nós passamos por esses dois caminhos: prosperidade e adversidade. Prosperidade, segundo o dicionário, diz que é a qualidade ou estado de próspero, situação próspera. Prosperar é tornar-se próspero ou afortunado. Geralmente, quando se fala em prosperidade, pensa-se em dinheiro e riquezas. Mas nós queremos entrar em um outro campo da prosperidade logo mais para frente. Então, quando se diz prosperar, a pessoa pensa que é ter fortuna favorável, é enriquecer-se, ter boa visão de negócios na indústria ou pessoalmente,
ir aumentando de riquezas e bens materiais, aumentar pouco a pouco, progredir. É verdade, é prosperidade. É prosperidade. A prosperidade é um estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. A prosperidade é um estado que é cobiçado por quase todos os seres humanos, que desejam atingir padrões de vida que garantam a contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional e financeira. É verdade. Tudo isso o homem pode ter, tudo isso faz bem à pessoa, mas nós vamos chegar numa outra prosperidade. O que caracteriza a prosperidade é a condição de constante desenvolvimento e progresso de determinada situação. Então a pessoa entra numa empresa, já vimos aí história que a televisão passa, entra um cidadão na empresa no cargo mais baixo, como um ajudante de pedreiro e qualquer coisa assim, de repente essa pessoa vai se desenvolvendo, começa a estudar e ali ele vai subindo de cargo, vai tendo condições financeiras melhores e de repente, com alguns anos, esse cidadão que entrou como um servente de pedreiro numa empresa, ele é um diretor financeiro, qualquer coisa assim. Então, ele prosperou na empresa. Normalmente, a prosperidade é relacionada com a abundância de bens e riquezas materiais. No entanto, existe conceito difundido principalmente por algumas doutrinas religiosas que essa qualidade também é referente ao comportamento emocional dos indivíduos, envolvendo o equilíbrio mental e espiritual das pessoas. Para nós, os cristãos, por exemplo, a prosperidade é uma das virtudes conquistadas a partir do seguimento de regras, mandamentos estabelecidos pela Igreja de Deus. Então, na vida espiritual, na nossa vida, seguindo a Jesus, nós podemos prosperar a cada dia, vivendo a vida constante na presença de Deus. Nós, os crentes em Jesus, já somos prósperos por termos recebido a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pela fé nele, nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim, que com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E o versículo 13 de Efésios 1, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, meus irmãos, existe alguma riqueza maior do que nós, pela graça de Deus, sermos selados com o Espírito Santo da promessa? Não tem riqueza maior. Todos os bens que as pessoas conquistam, um dia vai ficar aí, mas aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, ele foi selado com o Espírito Santo, ele é próspero. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre a prosperidade e a diversidade. Então, a prosperidade, até aqui, é uma pequena introdução que nós fizemos. Agora, mas vamos observar um pouco a diversidade. O que é a diversidade? O que é a diversidade? A diversidade é contrariedade, a diversidade é aborrecimento, a diversidade é infelicidade, a diversidade é infortúnio, a diversidade é um revés, um desgosto na vida. A diversidade é um contratempo, é um obstáculo
a adversidade é uma dificuldade, a adversidade é um imprevisto, a adversidade é um impedimento, enfim, todos nós estamos sujeitos às adversidades na nossa vida. A adversidade é um acontecimento inoportuno, inconveniente, impróprio, inadequado. É um acontecimento funesto, uma falta de sorte, como dizem muitos, um infortúnio, um revés. A adversidade, ainda podemos dizer que são todas as situações que nos sobrevêm, situações essas que atrapalham o andamento dos nossos propósitos, que atrapalham os nossos projetos, que atrapalham o nosso trabalho, que atrapalham a nossa caminhada terrestre ou espiritual. Enfim, tudo que impede aquilo que estamos fazendo é uma adversidade. Então, meus irmãos, as adversidades, elas chegam na nossa vida muitas vezes sem que esperemos. Ela chega de supetão, às vezes uma enfermidade, às vezes um desemprego, e assim vai. E então, o povo de Deus, os homens de Deus, todos eles passaram por adversidade. E nós podemos ver que a prosperidade e a adversidade caminham sempre uma próxima da outra. Às vezes a pessoa próspera está tranquilo, ele resolveu tudo que ele tinha a resolver, de repente aparece um problema na vida dele. Então a prosperidade e a adversidade caminham uma próxima da outra. Não existe prosperidade sem adversidade. Só haverá um lugar onde teremos prosperidade para sempre sem adversidade: no céu. Só vamos conseguir concluir a beleza da prosperidade, só vamos concluir a vida próspera quando chegarmos no céu, porque enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos às adversidades. Nós encontramos lá ainda em Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 10, que fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, meus irmãos, lá todos já conhecem essa passagem, fala de tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de rir, tempo de chorar, e vai falando das situações que ocorrem na nossa vida. Então, mas é impossível vivermos neste mundo sem adversidade, é impossível vivermos neste mundo sem aborrecimentos, é impossível vivermos neste mundo sem contrariedades, é impossível vivermos neste mundo sem contratempos. Então, a todo instante da nossa vida, sempre está aparecendo alguma coisa que nos aborrece, alguma coisa que nos entristece. Mas nós que temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que temos o amparo do céu, todas essas coisas nós sabemos que vamos passar, mas nós buscamos a Deus nessas situações para que Ele nos ajude a atravessarmos essas dificuldades. E isso temos feito até aqui. Eu fiz 68 anos a semana retrasada, e desde que eu nasci, eu tenho, a partir do momento que eu fui me entendendo por gente, eu já venho enfrentando dificuldades desde esse tempo. E isso só vai cessar, conforme eu falei, conforme nós falamos, só depois da morte. Para alcançarmos a prosperidade, temos que passar pelo caminho da adversidade.
Todo o trabalho que propusermos fazer dá trabalho. E geralmente, em meio ao desenrolar o nosso projeto, ocorrem situações adversas. Por exemplo, uma situação que é natural que ocorre, adversidades, problemas, é quem está construindo. Só quem nunca construiu é que não passa por isso. A pessoa pega a planta, compra todo o material de construção e começa a construir. Se prepare, porque vai aparecer uma coisa ou outra faltou, vai ter que comprar. Ou numa reforma, quebra um cano de água e a pessoa, num domingo ou num sábado, a loja está fechada, aí é aquela dificuldade para conseguir acertar aquilo. Se alguém que já tem precaução em casa, com canos, essas coisas todas, já dá um jeito, mas se não, a pessoa fica preocupada, como eu vou consertar isso, esperar segunda-feira para comprar o material. Então, irmãos, mas a vida é assim, é do conhecimento de todos nós sabemos e vivemos em constante adversidade. Então, desde que Deus criou o homem, já começou a acontecer isso. Nós encontramos lá em Gênesis 17, a parte B, e o versículo 18 e 19, depois que o homem pecou, Deus falou o seguinte: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, segunda parte do versículo 17 e o versículo 18 e 19. Em Eclesiastes 3,10, o pregador escreveu: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, meus irmãos, nós encontramos muitos servos de Deus que passaram por adversidade. Nós anotamos aqui os patriarcas aqui, Abraão, Isaque, Jacó. Esses três homens foram homens ricos, homens prósperos. Nós podemos encontrar, a gente pode ver aí, Abraão ainda era Abrão, não tinha ainda passado o seu nome para Abraão. Ele estava na terra de Canaã e ele desce ao Egito para peregrinar lá. Está em Gênesis 12:10. Porque a fome em Canaã estava grande. Era um homem rico, mas estava num local, numa cidade que estava arruinada, passando fome. Então, ele desce para o Egito. E nós encontramos em Gênesis 13:2 também, que diz: e ia Abraão muito rico em gado, prata e ouro. Era um homem próspero. No entanto, ele estava vivendo em locais, em situações difíceis. E ele também chega ele chega lá no Egito, e ele teve medo de que Faraó tomasse a esposa dele, que era bonita, e ele mente. Isso é adversidade. A pessoa fica com medo. O que é que eu faço? E ele mente a Faraó, dizendo que Sarai, que depois passou o nome de Sara, era sua irmã. E a gente vê que aconteceu também com Isaque, a mesma situação. Gênesis capítulo 26, o capítulo 26 e 27 de Gênesis conta a história de Isaque, das dificuldades que ele encontrou na sua casa, com seus filhos, com Esaú e Jacó, e com o enfado de Rebeca, que é a esposa de Isaque. Ela ficou enfadada de ver tanta coisa ruim na sua casa, e ela mesma contribuiu para que houvesse todo aquele problema.
Isaac amava a Esaú, Rebeca amava a Jacó, e essas duas coisas na casa fez com que houvesse uma confusão terrível, e sofreram muito por causa disso. No entanto, Isaac, tanto quanto Abraão, seu pai, eram ricos. Isaac era fazendeiro, está lá em Gênesis 26, de 12 a 14, a gente vai encontrar a riqueza de Isaac. Depois, Jacó, o filho de Isaac, também foi um homem próspero. Nós vamos ver aí a riqueza de Jacó, lá em Gênesis 30, 43, um homem cheio de gado, naquela época, de animais, ele era muito rico. No entanto, pelo fato de ele amar mais um filho que os 11 que ele tinha, houve uma confusão, houve uma briga, e aí o filho mais novo, que era José, foi vendido para os midianitas. E a gente encontra essa passagem da venda de José lá em Gênesis 37, 28. José vendido por seus irmãos aos mercadores midianitas. Meus irmãos, por que estamos contando toda essa história? Porque a gente vê por aí, às vezes, pregações dizendo que aquele que vem para Jesus não vai sofrer nada, vai acabar todos os problemas, as dificuldades. Isso aí, biblicamente, é antibíblico. Não está garantido pela Bíblia que o sofrimento das pessoas, pelo fato de seguir a Jesus, vão acabar. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos sofrer muitas coisas, mas a Bíblia ela é recheada de palavras, de versículos dizendo que nós temos que ter bom ânimo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, nós trouxemos essa palavra, é coisa que todos conhecem, todos passam por problemas, por adversidades, mas a gente tem que ver que quem crê em Jesus, quem busca força em Jesus, atravessa todas essas situações. Ele dá força para que nós vençamos, para que nós vivamos a vida da fé. E falando ainda de José, os mercadores midianitas venderam a José para o eunuco de Faraó chamado Potifar. E José, sendo vendido como escravo, ele era um escravo próspero. Está lá em Gênesis 37, 36. Então aconteceu toda aquela história na vida de José, sendo José próspero, em meio às adversidades da vida, José era próspero. Gênesis 39, 2 diz o seguinte: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor Potifar, o egípcio. Então, meus irmãos, as adversidades, elas vão sempre existir, como também a prosperidade. Nem todas as pessoas têm a prosperidade material, mas todos poderão ter prosperidade espiritual, porque nós encontramos em toda a Bíblia Deus preocupado com as pessoas pobres, Deus preocupado com os necessitados. Então, a gente vê que desde o princípio do mundo existe o pobre e o rico, mas as adversidades, os problemas, eles continuam na vida de todas as pessoas. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver lá os apóstolos. Nós vamos ver lá em Lucas 22, de 60 a 63, o apóstolo Pedro, ele ficou com medo quando Jesus estava
estava sendo manietado para ser crucificado, e ele negou que conhecia Jesus. Ele negou 3 vezes que ele não conhecia Jesus. E depois nós vemos, quando Jesus está indo a caminho da crucificação, ele tira a espada e corta a orelha do rapaz que estava conduzindo, do servo do sumo sacerdote. E Cristo fala: coloca a tua espada na bainha. Então, meus irmãos, são momentos difíceis, mas lá na frente em Atos a gente já vê Pedro numa intrepidez anunciando a palavra de Deus. Atos 3:6, Pedro e João iam entrando subindo a porta, na escadaria da porta do templo, da porta chamada Formosa, e está lá um coxo há muitos anos ali pedindo esmola, e Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, fala para o coxo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então nós já vemos um outro Pedro intrépido, cheio de poder, de fé, e vem, a gente encontra em Atos também, 4:4, Pedro e João, numa pregação, 5.000 pessoas se convertem, aceita a Jesus como seu Salvador e são batizadas. Depois Pedro também, Atos 2:41, Pedro prega para 3.000 almas e se converte ali. E logo depois disso começa uma perseguição por um jovem chamado Saulo, da cidade de Tarso. E Saulo foi um perseguidor da igreja, e a gente vê também que teve um apóstolo chamado Estevão, que depois de uma pregação maravilhosa que ele fez, o sumo sacerdote, o povo que estava por ali, apedrejou a Estevão, e foi uma morte. Existe morte bonita? Não existe. Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não resmungou, mas pediu para que Jesus perdoasse os pecados daquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. E ele olha para o céu e vê Cristo em pé, em pé à direita de Deus, como dissesse assim: pode subir que eu estou aqui. Então, isso aqui chama-se prosperidade. Até no morrer, até na hora da morte, ele se assegurou em Cristo, ele não reclamou, assim como Cristo também, que foi crucificado, ele não reclamou, e ele ainda pediu para que os pecados das pessoas que estavam crucificando fossem perdoados. Então, meus irmãos, a gente vê depois que o próprio apóstolo Paulo, que foi perseguidor da igreja, ele também começa a ser perseguido, e a gente vê que assim que ele se converteu na estrada de Damasco, ele foi conduzido, ele estava orando, lá diz a palavra, na rua direita, quando Deus fala a Ananias, para Ananias ir lá falar com ele, colocar as mãos sobre ele, e para que a sua saúde fosse restituída, porque ele tinha caído literalmente do cavalo, que ele ia com a comissão para perseguir o povo de Deus, e ele tem um encontro com Jesus. E Ananias vai lá e faz a oração, diz: irmão Paulo, o Senhor te dá saúde. E ele levantou-se e foi batizado, e logo começou a perseguição lá em Damasco. E fecharam as portas da cidade, e Paulo já teve que descer por um cesto da muralha da cidade, porque já começou a perseguição. Então, meus irmãos, todo o povo de Deus, não teve ninguém que não sofresse perseguição. Se nós voltássemos de novo para o Velho Testamento, a gente ia ver Davi, a gente ia ver Daniel, a gente ia ler a história
de Isaías, de Jeremias. Jeremias sofreu muito, foi jogado num poço. E por quê? Por causa do nome de Deus, porque servia a Deus. E depois nós vemos com o próprio Jesus. Jesus poderia, como ele era um homem e ele era Deus, ele poderia estar livre de adversidade. Mas pelo contrário, desde o nascimento, ele já nasceu numa manjedoura. Qual é a família aqui que queria ver o seu filho nascer numa cocheira junto com os bois? Alguém ficaria contente por causa disso, mas Cristo já nasceu assim, né? Está lá em Lucas 2,12. Então a perseguição para Cristo já começou desde quando ele era criança. Já nasceu no meio de uma grande adversidade. Depois que ele nasceu em Belém da Judéia, José teve um sonho, Deus falando com ele: foge daqui, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Está lá em Mateus 2,13. Então, até o próprio Jesus, ele viveu na adversidade, até o próprio Jesus. E assim, meus irmãos, a gente vê na palavra de Deus que todas as pessoas passam por momentos bons e momentos ruins. Muitos são afortunados e têm a Jesus como seu Salvador. E muitos são afortunados que só pensam mesmo nas riquezas, né? Jesus viveu pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades entre o povo, Mateus 4, 23 e 24, ressuscitando mortos, Lucas 7, de 11 a 16, e em Lucas 7, 14 diz assim: ele ressuscita o filho da viúva de Naim, e chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E ao mesmo tempo, fazendo esses milagres, ele sendo perseguido. Se a gente observar lá Mateus 26, 47, Marcos 14, 43 e Lucas 22, 47, Jesus estava sempre perseguido, estava na mira de ser morto. Mas por quê? Um homem que só fez bem, um homem que veio anunciar o evangelho às pessoas, um homem que veio salvando, um homem que veio curando, um homem que veio libertando, um homem que veio ressuscitando os mortos. E por que essa perseguição para matá-lo? Orava de contínuo, e ele chega numa situação tão estressante que ele chega a suar gotas de sangue, que está lá em Lucas 22, 44. Então, meus irmãos, ninguém teve um sofrimento tão terrível, ninguém passou por uma adversidade tão terrível como Jesus, que chegou até suar gotas de sangue. Então Jesus, sem pecado, sem culpa alguma, se fez homem, se fez pecado por nós, segundo os Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sofreu tudo por nós. E nós encontramos lá em Hebreus capítulo 9, nós encontramos o seguinte, 9, o versículo 28, mas vamos ler o 27. O 27 diz assim: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, aí o 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, meus irmãos, além de todos esses exemplos do povo de Deus, dos patriarcas, dos apóstolos sofrerem por causa de Jesus,
E mesmo as condições naturais da nossa vida, sempre nós estamos entrando em dificuldade, adversidade, problemas, contratempos. Nós passamos por isso. Mas Cristo, além de todos esses exemplos que nós citamos, e tem muitos outros, se nós formos buscar nas Escrituras, nós vamos encontrar centenas de exemplos assim. Então, ele disse para o povo, palavra de Jesus, Evangelho de João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente vê, às vezes, as pessoas falando que quem vem para Cristo não tem problema, cessaram os problemas, biblicamente não existe essa proposta de Deus. O próprio Jesus disse: tenho falado para vocês estas coisas, para que em mim tenhas paz. Então, nós temos as aflições, mas temos a paz de Jesus no nosso coração. Nós temos contratempos, mas temos Jesus como nosso ajudador. Nós temos dificuldades, mas nós estamos sempre aos pés de Jesus, pedindo força, poder, sabedoria para atravessarmos as dificuldades desta vida. Então, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, adversidade e prosperidade sempre existirão. Só que as pessoas que ouviram o Evangelho de Jesus e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, as pessoas que se entregaram a Jesus, as pessoas que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador de suas almas, essas pessoas, ao passarem desta vida, cessarão as adversidades, cessarão os problemas, cessarão as dificuldades, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza. Todas essas coisas que envolvem as adversidades cessarão, mas permanecerá a prosperidade. A prosperidade, ela pode começar aqui e ela pode ser eterna, porque essa prosperidade é nada mais, nada menos do que a própria presença de Jesus na vida da pessoa, o viver com Cristo para sempre. Se nós formos lá em Apocalipse 3:21, nós vamos encontrar uma característica dessa prosperidade. Apocalipse 3:21, que diz assim: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Há prosperidade maior que esta? Sentar no trono com Jesus, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Há prosperidade maior que esta? E em 1 João 5,5 nós encontramos: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta. Há alguém que vença o mundo sem crer que Jesus é o Filho de Deus? Não tem. Então é uma pergunta: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E em 1 João 5,12 nós encontramos também, 1 João 5,12, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A Bíblia, ela é clara e ela não deixa nenhum resquício de dúvida quanto à salvação, porque Cristo, ele fala, a palavra de Deus fala: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado.
Não existe uma outra opção. Se crê, viverá com Cristo para sempre. Se não crê, não viverá. E essa crença, ela faz com que nós vivamos toda a nossa vida até aquele último dia na presença de Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2:10, última parte. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24:13. Então, esses benefícios terão todos quantos aceitaram a Jesus como seu Salvador. E aos que rejeitarem? Aos que rejeitarem a oferta de Deus em Cristo Jesus, aos que não aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, aos que não crerem no sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós, esses, mesmo que tiveram prosperidade neste mundo, essa prosperidade cessará assim que partirem deste mundo. Então a prosperidade de quem rejeitou a Jesus, essa pessoa só terá neste mundo. Quando sair deste mundo, ficará tudo aí. Ninguém levará para a sepultura ou para o céu as riquezas que adquiriu neste mundo. Então, quem não aceitar Jesus como seu Salvador e é próspero neste mundo, essa prosperidade cessará assim que ele partir deste mundo. Sofrerá o castigo eterno por terem rejeitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como está escrito no Evangelho de João 3,18: quem crê nele, no Filho de Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 12,46 fala o seguinte: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, meus irmãos, as adversidades e a prosperidade, elas caminham praticamente juntas, mas a prosperidade só permanecerá para aquele que vive com Jesus, para aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para quem rejeitou, essa prosperidade, ela só ficará enquanto ele estiver neste mundo. Quando ele passar para outra vida, ele cessará a prosperidade. Essa prosperidade só permanecerá para sempre para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É Apocalipse 3:21. Meus irmãos, que Deus faça com que continuemos na nossa vida cristã, na nossa prosperidade espiritual, vivendo a vida do Evangelho, vivendo a vida com Deus, falando da sua palavra àqueles que não conhecem, para que não somente sejam prósperos neste mundo, mas que sejam prósperos na vida futura. Que Deus possa nos abençoar. O irmão José Maria tem a palavra. Que bênção é olharmos para a palavra de Deus, para as adversidades, né, e pensarmos em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, aqueles que usam as adversidades como degraus, né, mais dependência de Deus, mais oração, mais aprofundamento de discernir a palavra de Deus, isso pode ser uma bênção ao invés de ser um transtorno. Que Deus abençoe muito nossas vidas, o irmão Agenor que nos trouxe